A escavação da tumba do faraó egípcio Tutankhamun provocou fascínio e alimentou a imaginação das pessoas, especialmente a suposta maldição envolvendo essa descoberta. De acordo com histórias criadas para vender jornais na década de 1920, uma série de mortes foram ligadas à expedição do arqueólogo britânico Howard Carter ao Vale dos Seis em 1922, incluindo George Herbert, o quinto conde de Carnarvon, o financiador da expedição. Após o frenesi midiático em torno da escavação, uma visão particular sobre o Egito tomou conta da imaginação popular e se espalhou em artes, arquiteturas e outros setores socioculturais. Os cinemas norte-americanos da década de 1920 eram tipicamente adornados com decorações egípcias extravagantes que imitavam a opulência imaginada da cultura antiga. Não demorou para o mito sobre uma múmia vingativa se tornar combustível para a imaginação de Hollywood. Aproveitando o interesse do público no assunto, a Universal Pictures lançou em 1932 A Múmia, uma história sobre a descoberta da tumba de um príncipe cujo castigo foi ser enterrado vivo. Após ser ressuscitado por um dos membros da expedição, o príncipe Imhotep começa a perseguir uma mulher que ele acredita ser a reencarnação da princesa que amava. Mesmo compartilhando semelhanças com outras criaturas semitrágicas apresentadas nas telas, como Drácula e Frankenstein, a figura da múmia não está ligada a uma origem literária, mas a nossa consciência coletiva devido às histórias midiáticas que carregavam uma falsa aura de autenticidade. Embora a múmia seja apontada como menos impactante culturalmente que Drácula e Frankenstein, o filme dirigido por Carl Freund conseguiu um sucesso moderado e gerou várias sequências, spin-offs, remakes e reimaginações. Anos mais tarde, na década de 1980, dois produtores decidiram que era o momento de atualizar o filme para a era moderna. Porém, ninguém, nem mesmo os atores, tinham ideia de que tipo de filme eles estavam fazendo. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. No final da década de 1980, os produtores James Jacks e Sean Daniel receberam luz verde da Universal para trazerem a história de A Múmia para a era moderna. No entanto, o estúdio informou que a dupla só poderia fazer o filme se eles mantivessem um orçamento em torno de 10 milhões de dólares, algo que Jacks apontou como o estúdio essencialmente querendo produzir uma franquia de terror de baixo orçamento. Em 1987, George A. Romero escreveu um tratamento para o filme, sendo contratado para dirigi-lo. Segundo a roteirista Abby Bernstein, a Universal queria uma múmia imparável semelhante ao Exterminador do Futuro, então a primeira versão do roteiro escrito por ela era completamente diferente da ideia original. Com a trama se passando no presente, cientistas seriam os responsáveis por trazer a múmia à vida e nenhuma maldição envolveria seu retorno. O objetivo da múmia era usar um dispositivo antigo para destruir toda a vida na Terra. Esse roteiro foi abandonado quando Romero se afastou do projeto. Em busca de um novo cineasta, Jacks e Daniel contrataram Clive Barker para dirigir o projeto ainda sem história. O cineasta, conhecido por histórias de terror como Hellraiser, Renascido do Inferno de 1987, escreveu um tratamento para o filme em 1990, que se tornaria um roteiro nas mãos de Mike Garris um ano depois. Muito mais sombrio e violento, a história girava em torno de um museu de arte que reconstrói uma tumba egípcia em Beverly Hills. Descrita como sombria, sexual e cheia de misticismo, a história foi apontada como ideal para um filme de baixo orçamento. No entanto, o roteiro não foi para frente. Mais tarde, Barker contou que o conceito escrito por ele e Garris era muito estranho para o estúdio, e a visão que ele tinha sobre a múmia era um ponto de partida para o filme em vez do personagem principal. Com pouca experiência como diretor, o roteirista Alan Ormsby foi contratado para dirigir o filme e decidiu fazer uma atualização mais direta do filme de 1932, novamente focando na múmia como um personagem implacável. O trabalho de Ormsby também não foi para frente, e Joe Dante ocupou a cadeira de direção após o cineasta sair do projeto. Com Dante, o filme recebeu um aumento no orçamento, especialmente porque o cineasta queria Daniel Day-Lewis interpretando uma múmia mais pensativa e menos reativa. O rascunho da ideia foi posteriormente reescrito por John Sayles, com a história ambientada em tempos contemporâneos e focada em reencarnação com elementos de uma história de amor. Diferente das outras ideias, essa chegou perto de ser executada, mas a Universal recusou o projeto por acreditar que ele custaria muito. No entanto, alguns elementos presentes na história, como os escaravelhos carnívoros, chegaram ao filme que vimos anos mais tarde. Romero retornou ao projeto em 1994 com uma visão próxima de um filme de terror de zumbis, semelhante à Noite dos Mortos-Vivos, mas também fortemente baseado em elementos de romance trágico e ambiguidade de identidade.
Coescrito com Ormsby e Sayles, Romero concluiu um rascunho do roteiro em outubro de 1994, com a história girando em torno da arqueóloga Ellen Grovey e a descoberta da tumba de Imhotep, um general egípcio que vive na época de Ramsés II. A trama se desenvolvia nos tempos modernos em uma cidade norte-americana sem nome, e os eventos eram acionados quando Imhotep acordava após ser exposto aos raios de uma ressonância magnética em um laboratório de arqueologia forense de alta tecnologia. Ellen se envolveria em um relacionamento amoroso com Imhotep, enquanto experimenta flashbacks de uma vida anterior na 19ª dinastia do Egito como uma sacerdotisa de Ísis. Por meio de encantamento, Imhotep mais tarde ressuscita a múmia de Caris, um escravo leal. Agora vivo, Caris embarca em uma fúria vingativa contra os ladrões que saquearam seu túmulo. O roteiro de Romero foi considerado muito sombrio e violento por Jacques e o estúdio, que queriam um filme mais acessível para diferentes públicos. No período, Romero estava envolvido em uma negociação de contrato com a MGM e não foi capaz de se livrar do acordo, saindo de vez do projeto de A Múmia logo depois. Voltando para a estaca zero, os produtores e o estúdio precisaram encomendar outro desenvolvimento do roteiro. Garris retornou para a produção em 1995, desenvolvendo um roteiro que combinava elementos do filme de 1932 e A Tumba da Múmia, lançado 10 anos depois. O novo rascunho de Garris era uma trama de época repleta de arte déco inspirada na arte egípcia, mas o estúdio decidiu que a história deveria ser ambientada na era moderna após avaliar que os custos seriam muito caros. Quando o projeto estava perto de entrar em produção, a Seagrain, um conglomerado multinacional canadense que controlava vários empreendimentos de entretenimento e outros negócios, comprou a MCA Inc., empresa que detinha os direitos do estúdio e dos parques da Universal. Com a aquisição, Sidney Sheinberg, o então presidente da MCA, saiu do estúdio e escolheu produzir A Múmia por meio da própria empresa, com um tratamento escrito por ele. Incapaz de encontrar um escritor e diretor de alto perfil adequado para o trabalho, o projeto foi novamente paralisado e Garris deixou a produção pela segunda vez. No entanto, a Universal não desistiu de criar um filme da Múmia, e em 1996, contratou Kevin Jarre para escrever um novo roteiro. De acordo com Jacques, os executivos agora estavam convencidos de que o filme deveria ser uma produção de época com um orçamento maior. Em 1997, Stephen Sommers compartilhou com Jacques e Daniel a visão que ele tinha para a Múmia, uma espécie de Indiana Jones ou Jasão e os Argonautas, com a múmia como uma criatura que cria dificuldades para o herói. O cineasta assistiu ao filme original quando tinha apenas 8 anos, e sempre quis recriar as coisas que mais gostava em uma escala maior. Porém, o trabalho nunca estava vago e constantemente passava por diferentes profissionais. Segundo Sommers, enquanto Frankenstein o deixou triste e Drácula era um personagem legal e sexy, a Múmia foi o único monstro que realmente o assustou. Na época, a Universal passava por um período complicado após fracassos de bilheteria, como Baby, o Porquinho Atrapalhado na Cidade e outros filmes. Precisando de um sucesso, a administração do estúdio foi mudada e as perdas levaram a Universal a revisitar as franquias de sucesso da década de 1930. Nada melhor do que buscar a solução em casa. Stacy Snyder, nova presidente do estúdio, distribuiu pacotes detalhando os acervos da Universal, incluindo quase 5.000 roteiros e filmes antigos. Porém, Sommers não queria refazer o filme original. O desejo do cineasta era transformar a história de terror do original em uma aventura romântica com elementos de terror. Sabendo que a tradicional múmia cambaleante enfaixada dos filmes antigos seria vista como uma piada, Sommers queria um monstro rápido, cruel e principalmente assustador. O cineasta também desejava que o filme pudesse ser um pouco mais autêntico quanto à linguagem egípcia, então ele incorporou às próprias pesquisas para o filme o trabalho de um professor de arqueologia da Universidade da Califórnia. Ambientado na década de 1920, a Universal gostou tanto do tratamento criado por Sommers que aprovou o conceito e aumentou o orçamento, permitindo que o cineasta passasse 1 ano trabalhando no roteiro. Antes de Brendan Fraser conseguir o papel de Rick O'Connell, Jacques ofereceu trabalho para diversos atores em Hollywood, como Brad Pitt, Matt Damon, Ben Affleck e até Tom Cruise, que mais tarde foi escalado para o reboot do filme lançado em 2017. Enquanto alguns atores não se interessaram pelo projeto, outros não conseguiram encaixar o trabalho nas respectivas agendas. No meio da busca pelo protagonista, Jacques e Sommers ficaram impressionados com o faturamento da aventura George e o Rei da Floresta nas bilheterias de 1997. Ajudava que Fraser havia se tornado uma estrela de cinema que cobrava mais barato do que a maioria dos colegas de trabalho.
Sem dúvida, Fraser era a escolha ideal para o papel de Rick, porque além do talento, o ator entendeu rapidamente que o personagem aventureiro não se levava muito a sério, um fator importante para o público se envolver com a história. Nomeada em homenagem a Lady Evelyn Carnarvon, filha do homem que financiou a expedição que encontrou a tumba de Tutankhamon, a escolha pela protagonista Evelyn Carnarvon passava inicialmente por atrizes americanas. Nascida em Londres, Rachel Weisz fez vários testes antes de conseguir o papel. Apesar de não ser uma grande fã de filmes de terror, a atriz via a Múmia mais como uma versão cinematográfica de uma história em quadrinhos. Já John Hannah nunca entendeu o motivo para ser escalado para o papel de Jonathan Carnarvon, irmão de Evelyn. Hannah não acreditava que era um ator cômico, um elemento essencial para o personagem. Para o importante papel da Múmia, a produção precisava de um ator que passasse a atenção que Sommers desejava. Jacques havia trabalhado com Arnold Vosloo em O Alvo, filme de ação lançado em 1993. Ao ler o roteiro, o ator sul-africano gostou da história, mas disse ao diretor que queria interpretar o papel do jeito certo. Segundo Vosloo, o sumo sacerdote Imhotep vê o romance com Aksu-Namur, a amante favorita do faraó Sete I, como uma versão distorcida de histórias de amores trágicas. Portanto, o personagem precisa se comportar como alguém que não busca simplesmente lançar pragas no mundo, mas um homem poderoso capaz de tudo para ficar com a amada. Em 2019, Vosloo contou para a publicação Entertainment Weekly que sempre se perguntou se ele conseguiria o papel hoje em dia. Sendo um homem branco e sul-africano, o ator acredita que provavelmente a produção escalaria um egípcio para o papel da múmia. As filmagens de A Múmia começaram em 4 de maio de 1998 e terminaram em 29 de agosto do mesmo ano, após 117 dias. Devido às condições políticas instáveis no Egito, a equipe não pôde filmar no país. Então, o estúdio escolheu Marrakech, no Marrocos, como local ideal. Como Marrakech era uma cidade muito menos moderna que o Cairo, se tornou mais fácil para a produção ambientar os sets para a década de 1920. Em apenas 2 semanas, a equipe do filme montou os sets externos removendo fios e cabos telefônicos, transportando carros antigos e camelos. Os próprios moradores serviram como figurantes para cenas com muitas pessoas. Para as cenas no deserto, a produção filmou na pequena cidade de Arfold. No entanto, para as cenas externas de Hamunaptra, o desenhista de produção Alan Cameron usou uma formação geométrica chamada Gara-Medoar na cidade de Sijilmassa. Uma rampa de concreto foi construída para dar acesso à formação, onde a cidade foi construída com peças pré-fabricadas enviadas da Inglaterra. A equipe fez um levantamento da área para que o modelo preciso da cidade e modelos em escalas de colunas e estátuas pudessem ser replicados no Shepperton Studios, local de filmagem de todas as cenas envolvendo as passagens subterrâneas da Cidade dos Mortos. Esses conjuntos levaram 16 semanas para serem construídos e incluíram colunas de fibra de vidro onde foram usados efeitos especiais para as cenas finais de A Múmia. Como esperado, o calor foi um grande problema para a equipe. Para evitar a desidratação, a equipe médica da produção criou uma bebida que todos deveriam ingerir a cada 2 horas. As tempestades de areia também causaram transtornos diários, além da vida selvagem no local. Muitos tripulantes da equipe foram levados de avião para atendimento médico após serem mordidos e picados por animais. Além dos fatores da natureza, Fraser chegou a se machucar de verdade na cena em que Rick é enforcado. A produção também precisou do apoio oficial do Exército Real Marroquino para evitar problemas com possíveis bandidos, além de incluir um seguro de sequestro para os membros do elenco. Após as filmagens no Marrocos, a produção retornou para o Reino Unido para filmar as cenas internas e algumas cenas externas que não puderam ser filmadas. Esse é o caso das cenas no Porto de Gizeh, no Rio Nilo, filmadas nos estaleiros de Shetham. O enorme conjunto criado para o local tinha 183 metros de comprimento e apresentava um trem a vapor, 3 guindastes, uma carruagem aberta com 2 cavalos, 4 carroças puxadas por cavalos, 5 cavalos e cavalariços, 9 burros de carga e mulas, além de barracas de mercado, vendedores e espaços para 300 figurantes caracterizados. A Múmia apresenta centenas de tomadas que exigiram efeitos especiais óticos ou digitais na pós-produção. Supostamente, os cineastas gastaram 15 milhões de dólares do orçamento apenas nos efeitos especiais, um preço considerável para a época.
Sommers contratou a Industrial Light and Magic enquanto ainda desenvolveu o roteiro, tendo trabalhado anteriormente com o supervisor da ILM, John Andrew Barton Jr., no terror de ação Tentáculos, lançado em 1998. A ILM contribuiu com mais de 150 tomadas para o filme, com um trabalho adicional feito pela Cinesite e Magic Titan Mirage. Animados com o desafio que o filme oferecia, a ILM produziu uma prova de conceito para os efeitos de A Múmia no final de 1997, para demonstrar a viabilidade da visão de Sommers aos executivos da Universal. Os cineastas buscaram fazer algo mais rápido e assustador para o vilão, usando técnicas de ponta para criar algo nunca visto. A ILM começou a desenvolver o visual da múmia 3 meses antes do início das filmagens, focando em criar um cadáver fotorrealista que obviamente não fosse um homem vestido de roupa de captura de movimento ou um animatrônico. Por meses, os designers trabalharam no desenvolvimento de 4 estágios distintos da múmia. No estágio 1, a criatura estava em sua forma mais deteriorada, com pedaços esfarrapados de roupa, pele e tendões pendurados sobre um esqueleto. No estágio 2, alguma parte da pele foi regenerada, enquanto nos estágios 3 e 4, a múmia passa por novas regenerações com apenas pequenas áreas mostrando as entranhas do vilão. Os primeiros esboços foram feitos em preto e branco e mais tarde passaram por tratamentos de cor antes da criatura ser construída no computador, com modelos feitos para servir de referências para os artistas digitais. Enquanto os primeiros estágios da múmia foram criados inteiramente por computador, os estágios posteriores combinaram efeitos especiais com atuação live action. A versão da múmia no final do filme é essencialmente uma combinação de atuação live action de Vosloo com próteses e imagens digitais. Para complementar as próteses e maquiagens aplicadas no set, luzes LED e pedaços de fita serviram como pontos de referência para que os profissionais de efeitos especiais soubessem os locais onde os efeitos deveriam ser aplicados no rosto e no corpo de Vosloo na pós-produção. O ator chegou a comentar que se sentia como uma árvore de Natal andando pelo set do filme. A versão computadorizada da múmia foi criada em Alias, um software de desenho auxiliado por computador usado predominantemente em desenho automotivo e desenho industrial. O software conseguiu apresentar músculos simulados para grande parte do esqueleto da criatura. Os animadores controlaram parte da múmia por meio de animação processual, e com a animação dos ossos encobertos, eles controlavam o alongamento e movimento dos músculos sobrepostos. Em cima da animação processual e da captura de movimento, havia uma animação adicional que ajustava o desempenho. Por conta das limitações tecnológicas do período, movimentos sutis como animação facial tinham que ser feitos à mão. As cenas que apresentavam Vosloo com próteses geradas por computador sobrepostas foram as mais difíceis para a equipe de efeitos, gerando cuidado no matching moving. A técnica permite a inserção de computação gráfica em imagens live action com posição, escala, orientação e movimentos corretos em relação aos objetos filmados na cena. Vosloo se recusou a usar dublês e realizou todas as capturas de movimentos do personagem. Nas cenas com o ator, a equipe filmava primeiro com a múmia em cena e depois sem. Mais tarde, as tomadas foram replicadas no estúdio de captura de movimento, com a atuação de Vosloo registrada por 8 câmeras de diferentes ângulos. Além de todo o trabalho envolvendo a múmia, o roteiro também exigia várias tomadas com efeitos especiais que ampliassem cenários. As cenas filmadas na cidade de Tebas, por exemplo, combinaram imagens filmadas no deserto com atores filmados em fundo verde, miniaturas de modelos, pinturas e efeitos gerados por computador. Para criar as tempestades de areia do filme, a equipe de efeitos especiais usou gráficos processuais baseados em programas usados para criar tornados no filme Twister, enquanto os ataques em massa de escaravelhos comedores de carne foram feitos usando técnicas desenvolvidas para Star Wars Episódio 1: A Ameaça Fantasma. A tomada com a tempestade de fogo envolvendo Cairo combinou palmeiras reais, modelos físicos, granizo, fogo e entulhos gerados por computador. O Pacific Titan Mirage foi responsável por aprimorar as imagens criando um estremecimento digital da câmera. Já as pragas desencadeadas pelo retorno de Imhotep foram criadas usando gráficos de computador baseados em partículas, com designers da ILM trocando a qualidade dos modelos dependendo de quão longe os enxames de insetos estavam da câmera. Porém, a produção do filme ainda usou alguns animais reais em determinadas cenas de interação com personagens. Responsável por produzir maquiagem, próteses e efeitos animatrônicos do filme, o supervisor de maquiagem Nick Dudman também criou muitas das múmias do exército de Imhotep. Cada traje apresentava variações para movimentos de acrobacia e pirotecnia dependendo da ação de cada múmia.
Após as filmagens principais, os trajes foram enviados para a ILM para serem escaneados e modelados no computador. Usando partes da múmia de Imhotep para economizar tempo, a empresa recriou os subordinados digitalmente e usou capturas de movimento para animá-los. A capacidade de Fraser de reencenar os próprios movimentos em várias tomadas foi acreditada pelos animadores como muito importante para a equipe conseguir economizar tempo, quando as cenas live action precisaram ser combinadas com as múmias digitais. Outro fator importante da produção foi o trabalho de Jerry Goldsmith, responsável por compor e reger a partitura de A Múmia, com orquestrações fornecidas por Alexander Courage. Goldsmith já havia trabalhado com Summers em Tentáculos e estava saindo de uma série de trabalhos em filmes de ação e aventura. A abertura do filme contém quase todos os principais temas de Goldsmith para a trilha sonora, reutilizados em diferentes configurações para estabelecer os cenários épicos e o senso de lugar de Ramunaptra. O tema de Imhotep é executado discretamente no início do filme e mais tarde repetido de forma mais forte após a regeneração da múmia. Além disso, o compositor ainda criou um tema heróico para Rick e um tema romântico, que foi usado tanto para Imhotep e Anck-Su-Namun quanto para Rick e Evelyn. Com a produção finalizada, a Universal precisava começar a vender o filme de forma bem-sucedida para o público. Entretanto, as audiências presentes nos testes reagiram mal ao título A Múmia, já que lembravam os filmes antigos vistos como datados. Mark Schumacher, o então presidente de marketing doméstico do estúdio, comentou que a decisão foi redefinir o mito com o filme em vez de mudar o título. Para mudar a percepção do público, a Universal comprou um comercial no intervalo do Super Bowl e conseguiu rapidamente reverter as expectativas. Desejando fugir de um possível confronto com Star Wars Episódio 1 A Ameaça Fantasma, os produtores decidiram mudar a data de lançamento de A Múmia de 21 de maio para 7 de maio, 12 dias antes da estreia do filme de George Lucas. A estratégia funcionou e A Múmia foi o 8º filme de maior arrecadação de 1999 nos Estados Unidos. No total, a produção conseguiu impressionantes 416,4 milhões em arrecadação global, custando 80 milhões de dólares. A Múmia conseguiu ser um sucesso ainda maior no home video. Em setembro do mesmo ano, o filme foi lançado em formatos VHS e DVD, vendendo 7 milhões de unidades de VHS e 1 milhão em DVD. A Múmia se tornou o VHS live action mais vendido do ano, e o segundo DVD mais vendido, ficando atrás apenas de Matrix. O impressionante desempenho do filme ajudou o estúdio a arrecadar mais de 1 bilhão em vendas de vídeos domésticos. Todo o sucesso da produção levou a sequências, spin-offs, séries animadas de televisão e, claro, reinicialização da franquia anos mais tarde. A Múmia ainda ganhou jogos adaptados do filme, além da criação de atrações em parques temáticos da Universal Studios, da Califórnia, Orlando e Singapura. Um filme de época cheio de heroísmo, humor, terror e, claro, romance, A Múmia é um bastião dos filmes de aventura de monstros feitos antes da geração de super-heróis que dominaria os cinemas. O filme pipoca perfeito em um ano recheado de filmes pipocas. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!